Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira. Aqui está o Desenve Notícias, segunda edição desta quarta-feira, 31 de março, com um comentário que vai ser muito interessante. Desenve Notícias, só para lembrar você, é aquele serviço que eu, Fausto Oliveira, trago todos os dias aqui na Revolução Industrial Brasileira, no YouTube, com comentários a respeito das questões econômicas pelo viés desenvolvimentista, muito ao contrário daquele viés, em geral, aplicado pela imprensa brasileira, que é muito francamente favorável àquela ideologia de mercado livre, aquela ideologia financista, aquela ideologia privatista que nós conhecemos como neoliberal. Pois muito bem, sobre o neoliberalismo, o Desenve Notícias de hoje, que está no mundo inteiro em franco processo de apodrecimento, desfalecimento, vai morrer. O neoliberalismo, meus amigos, vai morrer. O único lugar do mundo onde ele parece que tem uma sobrevida garantida é neste nosso triste país, no Brasil, graças a figuras aí como Paulo Guedes, Carlos da Costa, Diego Macor e alguns outros dessa laia que ocupa aí o centro do poder na equipe econômica do governo federal e também nas posições importantes de mercado, tendo inclusive passado por grandes posições de governo, me refiro especialmente ao Mansueto Almeida, que agora é diretor e economista-chefe do Santander, depois de sair do governo federal com informações, aquelas fresquinhas, que só quem está dentro do governo tem. Mas vamos lá. Por que eu digo que o neoliberalismo está morrendo, está moribundo? Porque com as grandes crises sucessivas, recentes, uma delas de ordem financeira, proveniente do final da primeira década do século, e agora com a grande crise da pandemia, o keynesianismo voltou com tudo. O que é o keynesianismo? É aquela ideia de que o Estado precisa intervir na economia para salvar a economia, para turbinar a economia, para evitar que ela vá decrescendo numa espiral sem fim e caindo e levando todos nós juntos numa depressão. E aí, em cima de que fatos eu trago essa avaliação? Bom, estarão os links aqui abaixo para você poder ver. Os Estados Unidos já foi anunciado pelo presidente Joe Biden, isso já essa semana, anunciaram um plano de novo investimento público trilionário, não estou dizendo nem mi nem bi, estou dizendo trilionário em dólares, na sua infraestrutura. Depois de fazer uma aprovação no Congresso americano de 1,9 trilhão de dólares para apoio a empresas e pessoas, através de pagamento direto, sem retorno, para que a economia pudesse não morrer durante a segunda onda de Covid, enquanto vacina-se rapidamente a população e a economia possa, uma hora qualquer, voltar a operar normalmente. Depois disto, Joe Biden aproveita a onda, aproveita as novas concepções, o pensamento refrescante que surgiu no debate econômico de lá, embora não no daqui, e já anunciou um plano para novos, amigos, vou dizer aqui a cifra para vocês, entre 3 e 4, para ficar mais aqui, né, dentro de umas margens, entre 3 e 4 novos trilhões de dólares. Entre 3 e 4 novos trilhões de dólares. O que significa que num curto espaço de tempo serão adicionados quase 5, ou entre 4 e 5 trilhões de dólares à economia americana pelo Estado. Seja por via de doação direta para empresas e pessoas poderem reativar os seus poderes de compra, de consumo, de demanda, seja por via de estímulos à atividade econômica diretamente pelo Estado via contratações de obras públicas e contratações de equipamentos, maquinário, insumos, serviços, etc., que vem junto quando você mobiliza aquilo que é reconhecida e historicamente o maior vetor de ativação de uma economia que está em situação deprimida, que é o investimento em infraestrutura de uso público. Construção de estradas, construção de aeroportos, reformas, novos portos, novos aeroportos, novas ferrovias, novos metrôs, novas cidades, tudo. Energia limpa, né, como agora certamente haverá de se fazer nos Estados Unidos, muito mais investimento público em energia limpa, muito mais investimento em reconversão das estruturas industriais e infraestruturais antigas para se adequarem aos novos paradigmas da economia, como se chama, economia verde, não é verdade? Então, essa é a toada nos Estados Unidos, na capital, né, do capitalismo mundial. E para melhorar a situação,
eu vou complementar aqui com uma outra notícia, que o plano de tributos do Biden, que também já foi anunciado, designa para o tributo às corporações, ou seja, o imposto pago pelas empresas, o seguinte: o imposto pago pelas corporações americanas nos Estados Unidos sobe, a partir de agora, de 21% para 28%. A taxação de lucros declarados no exterior, de todos os demais países, vai para 21%. Ou seja, se uma empresa americana sediada no Brasil, como existem muitas, não é? Grandes marcas aí que todos conhecem, General Motors, General Electric, Caterpillar, John Deere e tantas outras, se elas declararem lucros no Brasil, porque no Brasil, claro, né, a gente sabe que o lucro empresarial não é taxado, a distribuição do lucro empresarial não é taxada. Então a remessa de lucros acaba subtributada e quando chega nos Estados Unidos acaba sendo contabilizada como lucro auferido no exterior. Então ele está propondo, desde já, que essas subsidiárias internacionais passem a pagar 21% no país onde operem, seja ele qual for, declarados e tributados para a matriz, para o governo dos Estados Unidos, ok? E, além disso, o Biden ainda fez um pedido, uma conclamação internacional para que os governos do mundo se coordenem e coloquem em prática um imposto mínimo global sobre lucros corporativos. Será que isso vai pegar no Brasil, que tem problemas em tributar a distribuição de lucros e dividendos? Será que o nosso Paulo Guedes vai assimilar bem uma ideia como essa? Pois bem, é claro que não. E aí o Biden ainda propõe aqui algumas penalidades para nações que entrem no acordo e não façam a cobrança. Então é um constrangimento terrível o que está se avizinhando aí para os nossos amigos do governo brasileiro. A equipe econômica do governo brasileiro hoje é a ilha do Robinson Crusoe. Isolada, né, não encontra paralelo à política que querem aplicar, não encontra paralelo em nenhum lugar importante do planeta, mormente em economias de maior tamanho, como também é o caso do Brasil. E para colocar a cereja do bolo, ainda vou dizer o seguinte para vocês. Lembra que nos outros dias aí eu já vim fazendo referências aqui aos bancos públicos de desenvolvimento? Apareceram alguns liberaloides aí me criticando, dizendo que eu sou um comuna, dizendo que eu sou um dinossauro, dizendo que me chamaram de careca comuna, veja só que engraçado. Eu respondi que careca sou com orgulho, mas comuna não sou. Não sou comuna, sou desenvolvimentista. Acredito na possibilidade de um desenvolvimento dentro do capitalismo para o Brasil, até que se a história nos levar para outro rumo, que seja pelos desenvolvimentos da história. Mas no desenvolvimento da economia no tempo corrente, pelo capitalismo nós temos muita lenha para queimar. Basta que aplicássemos então os instrumentos de desenvolvimento, tais como a Inglaterra, o Reino Unido, passará a aplicar a partir de agora. Logo eles, né, liberal, aqueles que ficaram conhecidos como o centro primitivo, o centro original do capitalismo, que chutou a escada de um monte de gente, que colonizou um monte de gente por aí, não é verdade? Sabe o que aconteceu? O ministro das Finanças britânico, Rishi Sunak, vai estar o link aqui embaixo para você ler, anuncia na próxima quarta-feira a criação de um banco público. Atenção, banco público, para fazer o quê? Financiar projetos de infraestrutura, para apoiar a economia com bilhões de libras, informou o Ministério. Vamos lá, seguindo. O banco iniciará suas funções já esse ano, na primavera de lá, ou seja, quando aqui for, né, o outono, daqui a pouco. A dotação orçamentária inicial do novo Banco Público de Investimento, de Fomento Econômico do Reino Unido, será de 12 bilhões de libras. E se somarão a esses 12 bilhões de libras, 10 outros bilhões de libras em empréstimos garantidos pelo Estado, que serão naturalmente tomados ao mercado financeiro. O mercado financeiro vai emprestar ao Banco de Fomento, porém com garantia do Estado, ou seja, o Estado entra como avalista de uma tomada de empréstimo que certamente correrá a juros ínfimos, possivelmente zerados ou mesmo negativos, né? Por isso o Estado pode ser avalista perfeitamente e somarão então um capital inicial de 22 bilhões de libras para serem aplicados em investimentos de infraestrutura apenas naquela ilhota
do Reino Unido, onde a infraestrutura, eu conheço muito bem, já estive lá várias vezes, é muito boa. Certamente, né, se beneficiará de novas renovações, se beneficiará de renovações, mas, mais do que tudo, o benefício econômico, ou seja, o fator multiplicador, como este dinheiro, uma vez investido, se tornará renda, se tornará salário, se tornará demanda agregada, que se tornará consumo, que se tornará tributação e se tornará, portanto, crescimento econômico, não é verdade? É o benefício maior almejado pela criação agora de um banco público de investimento em infraestrutura no Reino Unido. Bom, a somatória dessas duas notícias indica muito claramente o seguinte: acabou o papo neoliberal. Acabou. O neoliberalismo morreu. Morreu. A frase do Biden é até muito enfática. Eu vou ver se eu acho aqui para poder terminar esse comentário do Desenve Notícias. Quando ele fez o discurso apresentando o plano, achei a frase. Foi na primeira entrevista coletiva formal dele após o anúncio. Ele disse o seguinte: eu quero mudar o paradigma. Vamos começar a recompensar o trabalho, não só a riqueza. Então, muito bem. Assim as coisas, está claro, então, que o mundo está indo para um novo paradigma. Inevitável. Quem achou que o mundo ia continuar vivendo num paraíso de ricos financistas que, com derivativos, constroem fortunas bilionárias, enquanto um mar de miseráveis ia se espalhando pelas cidades e as economias desindustrializadas iam destruindo cidades inteiras e colocando mais e mais massas migrando pelo mundo e vivendo em condições miseráveis em países periféricos como o nosso e como toda a nossa América Latina aí, que só vive condições cada vez mais dificultadas, né, econômica e socialmente nos últimos muitos anos. Quem achou que isso poderia andar para frente permanentemente? Isso foi uma época, vai ser conhecido na história como a época do grande roubo, do grande assalto, da grande mão branca que pegou e tomou conta da riqueza e que agora, felizmente, está terminando. É hora de pressionar o governo brasileiro a abandonar esse entulho ideológico, esse monte de ideias absolutamente equivocadas, mecanismos de concentração de riqueza, porque é isso que são, e voltar a praticar a economia política, que a economia política sim é que é a única economia. Aquela em que Estado e mercado se coordenam para o benefício daqueles que são os usufrutuários da economia real, ou seja, nós, o povo. Por que lá nos Estados Unidos dizer we the people é voz corrente, muito comum, assim como é comum em voz corrente você falar em national interest, e aqui não se pode falar em nós, o povo, e interesse nacional. São palavras proibidas. Será que é porque o Brasil ainda está sob o domínio do neoliberalismo? Deixa para pensar. Pessoal, obrigado. Mais tarde vai ter a estreia do segundo episódio da série Desconstruindo o YouTubenomics, em que eu e o Paulo Gala fazemos um esforço de descaracterizar essas supostas verdades fundamentais ditas pelos famosos ANCAPs, ou libertários, ou anarcocapitalistas, enfim, essa gente do mimimises. E aí eu convido vocês, às 9 da noite, defino o lembrete aqui na Revolução Industrial Brasileira, vir ver o segundo programa da série Desconstruindo o YouTubenomics. Pessoal, um abraço, até amanhã.